Chique, não? Agradeço demais o convite. É um prazer imenso estar aqui e falar, né, sobre essa vertente que Amá, como a Amá disse mesmo, não é muito... É antigo, é muito interno nosso, mas difícil a gente estar ali no dia a dia discutindo esse assunto, conversando sobre isso. Então, quem vos fala sou... Pode passar, por favor. Então, o tema, né, as fases da mulher, né, a gente vai entender um pouquinho sobre o nosso ciclo e sobre a nossa essência, né, o que é ser mulher. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Fabiana, né, tenho 36 anos. Estou fazendo a parte, né, de acupuntura e saúde da mulher há aproximadamente 3 anos, não é um tempo tão grande, mas carrego aí uma bagagem enquanto enfermeira, atendendo mulheres há mais de 10 anos. Né? Atendi muitas mulheres pelo SUS, então eu tenho essa experiência, essa troca, né? As queixas e os cuidados inerentes à gestação, à ginecologia, então estou aí nesse caminho. Então, ainda... em crescimento, sou mãe de 2 pequenas que me transformaram, né, me fizeram despertar para esse ser mulher. Né? A gente vem nessa correria, né, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas é engraçado que quando a gente acaba se deparando com a maternidade, muita coisa muda. A gente vive uma relação muito visceral, né? A gente olha para dentro e aí a gente acaba despertando muita coisa. Né? Tem várias mães aqui, tenho certeza que entendem, né, esse processo, que a gente vira uma chave aí. Então, eu sempre coloco ali que primeiro eu sou mãe. Então, vamos juntas, né, entender o benefício de entender sobre o nosso ciclo, né, entender sobre o funcionamento do nosso corpo e por quê. Né? Dependendo do que a gente está passando naquela fase, a gente encara as coisas emocionalmente e até fisicamente de formas diferentes. A gente precisa olhar, né, para isso. Então, assim, o objetivo da gente entender sobre o nosso ciclo é o autoconhecimento, é o integrar da nossa feminilidade com a natureza. Tá? Então, assim, é super interessante quando a gente desperta para esse lado. Quando eu falo disso, eu estou tentando explicar sobre a gente estar um pouco mais livre. Tá? Então, sentir as nossas flutuações, ela vai acontecer, a gente vai sentir mais fácil quando a gente está desbloqueada. O que seria isso? Deixar ao natural. Não que sou contra e nem que a filosofia do sagrado feminino, do entendimento do nosso ciclo, seja contra o uso de contraceptivos. Tá? Eles são necessários e é uma escolha. A questão é que a gente precisa sempre despertar para entender. E é aquela coisa, né, a máxima, né, desse processo, desse pensamento eu tenho conhecimento, isso é muito importante, e aí, a partir desse conhecimento, eu vou tomar uma decisão. Esse que é o ponto do sagrado feminino, dessa visão de autoconhecimento. Então, quando a gente, né, entende sobre o nosso corpo, a gente pode ter as opções de, olha, realmente eu quero esse caminho, ou eu quero esse caminho, né? E por quê? Né? Enquanto até enfermeira, eu posso falar para vocês, porque foi muito parte da minha profissão, faz parte. Né? Sempre aprendi para ensinar sobre contraceptivos. E nunca aprendi, não que não aprendi um pedaço, né, da minha vida, ok? Mas a gente não dá aquela gana, enfatizar essa questão da liberdade, de você entender o seu corpo, entender como que funciona, quando que eu estou precisando tomar cuidados, né? Quando não, como que funciona. Então, assim, eu vou falar um pouquinho disso também. Pode passar? Até o objetivo, né, dessa palestra é falar bastante dessa questão do nosso ciclo e essas flutuações e o que a gente tem de sintomas no nosso corpo. Tá bom aqui, gente? Então, tá bom. É que eu achei que eu estou muito na frente. Então, assim, falando da acupuntura, o que eu trouxe para vocês?
Medicina chinesa, né, a gente fala aqui no Ocidente, a gente está muito acostumado com a acupuntura, né? Então, assim, a gente vai lá e vai receber as agulhinhas no corpo e organizar a nossa energia. E aí tem gente que leva isso para um lado mais holístico, tem gente que leva para um lado mais místico e não entende o processo. Então, eu vou explicar um pouco do que é. Né? Medicina tradicional chinesa é uma medicina. Lógico que lá nos primórdios é a medicina mais antiga, a gente tem mais 5.000 anos. Lá nos primórdios dessa medicina, havia também um pouquinho de mistura, né, com crenças religiosas e tudo mais. Mas não, né, a gente foi para um outro caminho, foi para o caminho mesmo do estudo científico, das comparações e tudo mais. Então, assim, eu vou definir algumas coisas aqui com relação à mulher, baseada nessa filosofia, tá bom? Da medicina chinesa. Então, a medicina acupuntura em si, ela é um bracinho. Tá? É um bracinho pequenininho, é aquele procedimento, tá? Não é todo o contexto. Quando a gente fala em medicina chinesa, a gente fala muito de história, fala de um monte de coisa. Então, assim, na visão, né, da medicina chinesa, a mulher ela é cíclica a cada 7 anos. Então, é uma forma de ver, tá, como que o nosso organismo funciona. E eu vou tentar, ao passo que eu vou explicando isso para vocês, correlacionando com a nossa realidade. Tá bom? Qualquer coisa aí vocês podem falar que a gente vai discutindo e conversando sobre isso. Então, assim, do 0 aos 7 anos, a menina, ela está com a energia dela. O que é energia, né, gente? É o que faz o nosso coração bater, faz o nosso sangue fluir. É isso que é energia, tá? Então, assim, a energia dessa menina, todo o corpo dela está voltado para o desenvolvimento físico e emocional. Tanto que as crianças têm os acessos de raiva, né? Aquelas coisas que a gente tem que saber moldar, tem que saber educar, tem que saber conter e tentar acolher. Né? Então, do 0 ao 7 é isso para as meninas. Como o ciclo é de 7 em 7, do 7 aos 14, ela está chegando na maturidade dela. Ainda é cedo, mas ela está. Hoje, se a gente parar para olhar, as meninas elas estão chegando numa puberdade muito precoce, né? E a medicina chinesa fala que o certo, a nossa menstruação, o nosso corpo está preparado para isso acontecer por volta dos 14 anos. Quem menstruou por volta dos 14 aqui? Muito bom. 12, por volta dos 12. Isso, abaixo de 10 tem alguém? Olha lá. A mais novinha menstruou abaixo de 10. Então, assim, hoje, gente, é preocupante isso. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso, mas a gente tem que olhar, é uma epidemia. Para quem não está com filhas, mulheres pequenas, a gente fica um pouco fora, né, dessa realidade e não escuta. Mas para quem tem, a gente tem que ficar bem atento, né? Porque é muita informação e a gente acaba maturando esse sistema hormonal mais cedo. Mas, enfim, nós trabalhamos ali nessa faixa de que a menstruação da menina, o corpo dela está focado para esse crescimento ósseo, muscular e de órgãos, e por volta dos 14 é para acontecer essa menstruação. Depois, a medicina chinesa ela fala que a menstruação é o Tiangyi, é a água celestial. Então, é diferente da gente pensar que a gente perde o nosso sangue ali. Olha como que é interessante o pensamento, gente. Tem muitas mulheres que, às vezes, a gente vai no médico, né, e fala assim, não, a gente vai bloquear aqui, parar de perder esse sangue, porque você está com anemia, vamos segurar isso aqui. E, na visão da medicina chinesa, é algo muito mais rebuscado, é algo muito mais profundo. A gente está perdendo a nossa essência todos os meses. O que é a essência? A essência ela é o que há de melhor, porque a gente fala de água celestial, que é o movimento da água. É o que o meu corpo separa. Todos os meses a gente ovula de um óvulo. Né? A gente ovula de um ovário, um óvulo. Todos os meses, esse óvulo, não sendo fecundado, ele vai, depois eu vou explicar especificamente isso, mas ele vai ali e vai grudar no meu endométrio e vai descamar e vai ser a menstruação. A menstruação ela é o resultado. Ela é o resultado de uma ovulação. E se eu estou ovulando, quer dizer que eu estou oferecendo o meu melhor para a formação de um bebê, de uma procriação. Então, assim, olha o quanto isso é profundo. Né? A gente está oferecendo todos os meses
o melhor do nosso corpo para gerar. Quando isso não acontece, eu menstruo. Então, a medicina chinesa ela traz isso como uma perda dessa essência. Então, para essa menina perder, essa menina que vai se tornar mulher, perder essa essência todos os meses, ela tem que estar formada, ela tem que estar com a base dela muito forte. E é por isso que a gente fala que ali, o corpo entende que a gente está cheia de chi, cheia de energia, cheia de sangue, para conseguir acontecer esses ciclos. E aí, como eu disse, dessas correlações, por que é importante a gente parar e pensar e falar assim, nossa, mas por que isso está acontecendo tão cedo com as meninas hoje? O que passa aí na mente de vocês? Por que vocês acham que acontece tão cedo? Alimentação. Tem mais algo que passa na cabeça? Queima. Medicações? Pode ser também, mas uma coisa muito importante é o nosso... Gente, pode parar e pensar, a gente vai lá longe, sabe? Com as confabulações, aí a gente volta. É a coisa mais básica. Ciclo circadiano. Sim, alimentação. É o estilo de vida. O nosso estilo de vida hoje é completamente diferente do de antigamente, né? Então, antes a gente não tinha tanto agrotóxico na comida. Antes a gente não era tão exposto à tela que nem a gente é. Hoje as bebês estão lá com o telefoninho. Aquilo ali, gente, gera dentro do nosso cérebro um estímulo imenso. Então, essas meninas hoje, por volta dos 7, hoje a puberdade é considerada precoce antes dos 9 anos. Mas olha já a diferença de 5 anos com o que a medicina chinesa prega. São 5 anos que são, assim, oportunos. Eu vou falar disso também. Mas olha como que é importante hoje a gente olhar. Eu acho engraçado que esses dias até eu tenho um pediatra que eu sigo e aí ele foi postar alguma coisa sobre puberdade precoce e eu fiquei quase uma hora só lendo os comentários. Eu falei, meu Deus, estamos numa epidemia. E é o que eu falei, se a gente não tem uma filha nessa idade, a gente nem vai olhar para isso. E às vezes a gente vai olhar para isso quando a filha está chegando na idade da puberdade e está acontecendo precocemente, e a gente só vai intervir e não prevenir. E isso que é importante, a gente cuidar no nosso dia a dia desses pontos, né? Aí eu vou falar do ciclo dos... Pode passar, por favor. Então, dos 14 aos 21 anos, a energia da mulher está focada ali na produção de hormônios, tá? Está focada no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais. Então, a gente ainda não está pronto, apesar do corpo estar pronto para... ter, né, bebês e a gente estar pronta ali para a procriação, a gente ainda não está pronto, porque estamos focadas em outras coisas. Então, o nosso corpo, dos 21 aos 28, eles falam que é a idade melhor ali, é o ápice, onde a gente está mais sedimentada emocionalmente, fisicamente, e até hoje, se a gente também trazer para o nosso comportamento... Hoje a gente, né, com 28, que a mulher já passou pela faculdade, ela já passou pelos estudos, ela está começando a se estabilizar socialmente, né, falando, às vezes até financeiramente. Então, ela está ali estabelecendo sua carreira e sua vida pessoal. Está chegando numa maturidade também emocional. Aí a gente vai chegar no período que é o mais importante, que é do 28 aos 35, que a nossa energia ela é considerada equilibrada e estável. Se a gente parar para pensar hoje, qual é o perfil da mulher? Nessa idade ainda a gente está lá, batalhando, trabalhando, focando e dando tudo de nós para a nossa carreira profissional. Às vezes, nesse momento, a gente já está tendo um relacionamento, já está pensando em casar, mas ainda não em ter filhos. Mudou muito o nosso comportamento. Então, eu falo disso, gente, porque eu trabalho com isso hoje também, né? Eu acabei não falando, né, detalhadamente o que eu faço, mas eu trabalho com fertilidade. Eu trabalho com as mulheres que tentam engravidar e não estão conseguindo. E, hoje em dia, é uma epidemia também, tá? É uma epidemia porque as mulheres elas vão buscar a maternidade cada vez mais tarde. E quando a gente pensa que essas meninas menstruam mais cedo e buscam a maternidade mais tarde, é uma dicotomia total. Porque se a gente menstrua mais cedo, a nossa reserva ela é finita, é diferente do homem. Eu vou explicar isso para vocês.
Mas a nossa reserva ovariana, o quanto de óvulo a gente tem, ela é finita, ela vai acabar em certo momento. E hoje eu atendo mulheres de 32 anos que a reserva já está baixíssima. E ela não consegue engravidar, 32. Então, olha o cenário, não quero apavorar ninguém, pelo amor de Deus. Mas, assim, é um alerta, né? É um alerta para a gente... Eles ficam me mandando para o lado, tá? Fica aqui, porque você está fora do enquadro. Então, assim, é um alerta do quanto a gente está indo para as pontas, né? E as pontas, elas são perigosas, porque talvez a gente não consiga alcançar o nosso desejo, né? É importante a gente estar com esse olhar. Então, assim, até na visão da medicina chinesa também, trazendo dos 35, até na visão ocidental, a gente fala 35 anos é o fator que mais determina, né, a nossa questão da fertilidade, é a idade. Então, a partir dos 35 anos há uma redução. A gente está numa taxa aí de uns 15% de efetividade quando a gente tem relação para ter um bebê. 15% não é alto, é baixo. Tá? Então, assim, é uma virada ali quando a gente faz os 35. Ah, Fabi, mas é 35, 35? Eu acabei de falar que às vezes não. Às vezes é 32, às vezes é menos, né? Às vezes é mais. Eu tenho uma paciente também que, recente, ela passou por um processo super assim, diferente, uma ressecção dos ovários, uma coisa super assim, que é rebuscada, sabe? Mas a menopausa precoce pegou ela aos 31. 31. Então, a gente tem que ficar atento, sim. Né? Então, a medicina chinesa fala que dos 35 aos 42, a gente já está num declínio energético. Então, o nosso corpo já não vai oferecer o melhor que ele tem. Ele já está num processo de envelhecimento. Aqui, né? Pessoa 36... Os cabelos brancos começaram a gritar, né? Doei a minha essência para as minhas 2 filhas. E aí já bate, né? Os pés de galinha. Mas está tudo certo, né? Mas olha como vem. E para mim, eu posso dizer assim, uma coisa que ficou bem claro. Essa questão do cabelo branco foi assim, a gente até na visão da medicina chinesa, a gente fala que é realmente, né? O rim, ele cuida dessa parte. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai aparecendo ali, né, o cabelo branco, às vezes tendo alguns problemas de audição, é uma das manifestações. E a hora que eu tive a segunda bebê, foi batata. O negócio virou assim, eu falei, gente, olha esse cabelo branco, que está aqui, está assim, vocês não percebem. Mas aqui embaixo está cheio. Eu falei assim, gente, como cresceu assim, rápido. Então, é um marco, né, com essa diminuição gradual da nossa fertilidade. E a gente entra nesse processo de perimenopausa, que seria isso. Tá? A menopausa é a interrupção das nossas menstruações, acompanhadas às vezes de sintomas ou não, né? Mas a perimenopausa, esse período, ele pode durar até 10 anos. Tá? Então, quando eu falo de 35 anos, às vezes a gente fala, nossa, mas está muito cedo. Mas ele pode durar até 10 anos. Aí, se a gente pensa que se isso se iniciou por volta dos 38, com 48 eu estou entrando na menopausa, que aí também é o que é esperado. Tá? Mas no ciclo dos 7 anos, vamos para o próximo. Então, dos 42 aos 49, que é o último período com relação a esse ciclo da mulher, as menstruações começam a falhar e chega-se aí à menopausa. Então, o nosso organismo ele já está mais focado em promover sabedoria e maturidade. E não é mais o foco, né, a questão da reprodução. E olha como é importante, hoje a gente precisa, né, eu trabalho diretamente com isso também, né, auxiliando as pacientes na modalidade natural, mas elas vão fazer, por exemplo, a fertilização in vitro, né, e aí elas estão por volta dessa idade, gente, 42 anos. Né, hoje, até esses dias, não teve a Cláudia Raia, que teve bebê e tudo mais, né, mulheres bem mais velhas, tendo filhos com auxílio da reprodução assistida. Mas elas ofereceram o melhor delas para esse bebê. O gameta delas já estava mais velhinho, né? Então, a gente tem que ter esse olhar também. Então, assim, é uma dicotomia total, sempre. Né? O que fazemos, o que podemos, o que não podemos, qual é o melhor período, sendo que eu estou sendo exigida profissionalmente na hora que eu estou no meu ápice, né, de fertilidade, para oferecer, para ter um melhor
oferecer o meu melhor para esse meu filho, eu estou sendo exigida para trabalhar, para desenvolver minha carreira, e às vezes eu vou focar nisso, né? Então, assim, é uma dicotomia sempre. Qual que é a resposta? Gente, não temos, né? O caminho do meio. Cada um vai achar ali o seu e vai ver o que dá para cada uma, né? Então, é esse o ciclo, tá? Dos 7 anos é assim que a visão da medicina chinesa. Então, eu falei um pouco para vocês, eu vou explicar mais profundamente, essa questão da reserva, né? A gente para e olha, o homem, ele não tem um fator ali, um marco determinante. Ele nasce com a produção, né? E ele sempre vai poder, né? Ele não nasce com uma reserva de esperma. Ele nasce com o sistema dele reprodutor esperando ser maturado lá na adolescência. Mas depois ele não tem, que nem a gente, todo esse ciclo, e isso é finito. Para o homem, não. Então, olha como tem diferença. Óbvio, né, gente, que se esse homem mais velho ele vai ter um bebê, aquele espermatozoide ele também está mais debilitado pela toda a oxidação que ele sofreu na vida inteira, né? Então, olha como é legal essa foto. A gente estava dentro da nossa avó. Quem já ouviu falar disso? Ah, lá. Muito bem. Então, a gente estava dentro da nossa avó. Porque a nossa reserva, nossos óvulos, nós éramos um óvulo dentro da nossa mãe, dentro da nossa avó. Então, toda a nossa reserva, assim, se eu sou mãe, a reserva da minha neta, a minha netinha estava lá dentro da reserva da minha filha. E já foi determinada na embriogênese, lá na hora que fundiu o óvulo com o espermatozoide, né, quando eu tive a relação. Então, olha como é grande isso, é importante, é profundo. Então, a mulher, ela, dentro do útero da mãe, ela tem ali cerca de 6 a 7 milhões. A hora que a gente nasce, isso já cai para 700 mil. Na puberdade, ela vai para 300 mil. E cerca de 1% só dessa reserva, que são esses oócitos, são fecundados. Para ficar um pouquinho mais claro, não ficar uma coisa tão chata de eu falando, eu vou passar um videozinho rapidinho de 2 minutos sobre a ovulação, para vocês visualizarem isso que eu estou falando. No nosso mês, ciclo menstrual se refere a mês, cada mês a gente recruta alguns folículos dessa reserva que a gente não sabe quanto a gente tem, tá? Para quem está, né, mergulhado nesses assuntos que nem eu, existe um exame hoje em dia que ele é muito importante, né? Os médicos usam, mas ele não é um exame que é determinante, tá? Chama exame de antimuleriano. Então, esse exame, ele vai olhar essa minha reserva. Então, essa reserva, todo mês, vai ali, por uma influência hormonal, o meu organismo ele pega um pouquinho dessa reserva e deixa ali à disposição para que um óvulo acabe chegando na fase final de maturação. A gente recruta mensalmente cerca de 1.000 ovócitos, que aí está dentro daqueles 300 mil ali. Então, a gente nunca sabe. Esse examinho de antimuleriano, ele vai ver essa reserva funcional, que é dentro desses 1.000. Então, a gente vai conseguir ter algum entendimento se está recrutando bem, se não está recrutando bem. Mas é só isso, a gente não consegue ver a reserva total. Isso não existe nenhum exame que consiga identificar. Que seria a gente saber assim, olha, eu vou menstruar até quando? Quando eu vou entrar na menopausa? Não existe, tá? A gente não consegue saber. A gente tem indícios. Então, pode passar o videozinho. Células imaturas com um óvulo imaturo no centro. O ciclo menstrual normal de 28 dias começa no primeiro dia de sangramento menstrual. Durante os primeiros 7 dias do ciclo, alguns folículos começam a crescer ao mesmo tempo. Estes folículos amadurecidos secretam o hormônio estrogênio na corrente sanguínea para preparar a parede do útero para a gravidez. Por volta do dia 7, todos os folículos param de crescer e começam a se degenerar, com exceção de um. Este folículo dominante continua a crescer e a nutrir o óvulo em desenvolvimento dentro dele. Por volta do dia 12, o folículo secreta uma grande quantidade de estrogênio no sangue. Quando o estrógeno atinge o hipotálamo e a glândula pituitária do cérebro, a parte anterior ou frontal da glândula pituitária libera uma grande quantidade de hormônio luteinizante na corrente sanguínea.
Por volta de 14 dias, o hormônio luteinizante faz com que o folículo passe por um surto de crescimento repentino. Pouco antes da ovulação, o óvulo se desprende do interior do folículo. O folículo saliente libera substâncias químicas, fazendo com que as duas trompas de Falópio se aproximem e rodeiem o folículo. O folículo incha até que ele se abre, liberando o óvulo e o líquido do folículo na cavidade abdominal. Por conseguinte, as fímbrias, pequenas projeções no final da trompa de Falópio, passam rapidamente através do local da ovulação e recolhem os óvulos. Cílios microscópicos na superfície das fímbrias levam o óvulo até a entrada da trompa de Falópio. Dentro das paredes da trompa de Falópio, as contrações musculares empurram o óvulo em direção ao útero. Após a ovulação, o óvulo vive entre 12 e 24 horas. Portanto, para que uma mulher engravide, o óvulo deve ser fecundado por um espermatozoide durante esse período. Se não for fecundado, o óvulo se dissolve e é removido juntamente com as paredes do útero durante a menstruação. Anatômica, é difícil a gente falar sobre ciclo sem a gente, às vezes, visualizar como que funciona isso aqui, né? Porque às vezes a gente tem tantas... Eu via muito disso lá quando atendia. Às vezes o paciente vinha, marcava uma consulta, falava, ai, eu tô com corrimento, e não sei o que, lá. E às vezes era só o mucoovulatório, né? O fluido ovulatório. Então, assim, é importante a gente ver a estrutura para que a gente possa entender também o que a gente espera para cada fase. Então, o nosso ciclo ele é dividido ali em fase folicular e fase lútea. E dentro da fase folicular, a gente divide em período menstrual e período pós-menstrual. E dentro da fase lútea, que é assim que o ovulo, fase ovulatória e fase pós-ovulatória. Quando a gente vai em livros, vê, às vezes tem duas diferenças ali. No período pós-menstrual, tem gente que fala período pré-ovulatório e tem gente que no pós-ovulatório fala pré-menstrual. Então, existe essa diferencinha aí de nomenclatura, mas é só para a gente também entender que o ciclo, eles são essas 4 fases. Dependendo da literatura que a gente também aborda, o ciclo é em 3 fases, porque vai considerar pré-menstrual, ovulatório e menstrual. Tá? Mas é basicamente isso. Então, vou passar para o próximo também e vou falar aqui para vocês. Olha, quando a gente pensa, né, na nossa estrutura, eu vou para essa imagem aqui. Tá? Então, ali embaixo, né, o desenho está cortadinho, mas pensa, tem uma calcinha ali atrás. Né? Então, a gente está vendo o canal vaginal, a gente está vendo o colo. Eu vou chegar perto para vocês verem, só para eu mostrar certinho. Aqui, vocês conseguem enxergar bem? Eu não sei se de profundidade fica legal. Bem aqui é o colo. O colo ele é fechadinho, tá? Ele abre só no período ovulatório. Ele abre um buraquinho minúsculo. Ele é super fechado. Então, a gente tem acesso só a essa partezinha mais externa ali, que internamente a gente consegue acessar o colo. Quando fazia exames, né, de Papa Nicolau e tal, é dali que a gente colhe o material, só para vocês terem ideia. Então, todo o restante é interno. Ovário, né, que são essas estruturas mais claras, a tuba. E ali dentro é oco, né, só que é fechadinho. E temos as paredes do endométrio, que é dela que deriva a nossa menstruação. Essa parede, por influência hormonal, ela se espessa e depois ela fica fininha. Todo mês ela faz isso. Ela se espessa e depois ela fica fininha. E visualmente, olhando de lado ali, aquela imagem, deixa eu sair aqui para o lado, que talvez eu fique na frente. Eu também quis colocar, porque é legal da gente visualizar como que o nosso útero fica quando a gente está assim. Primeiro vem a nossa bexiga. Está vendo ali? Tem o ossinho do púbis, que é aquele azulzinho. Depois vem a nossa bexiga, que ela está deitadinha assim. Vem o útero, sempre tombadinho para frente. Às vezes, é uma variação anatômica aceitável, esse útero ele é tombadinho para trás, chama retrovertido. Então, essa mulher, talvez, dependendo da questão, quando tem relação, ela pode sentir um pouco mais de dor, mas é uma variação anatômica aceitável, é normal. Tá? Então, às vezes, tem mulher que fala, eu tenho útero retrovertido, eu tenho dificuldade para engravidar por isso. Não, tá? Mas existe essa variação. Mas o que é mais comum é que ele seja tombadinho assim para frente.
E depois vem a nossa porção final ali do intestino, que é o reto. Até nessa imagem, gente, eu deixei essa imagem, é uma imagem de uma doença. Está vendo que tem vários pontinhos marronzinhos? O que vocês acham que é? A pessoa faz uma pergunta, né, aleatória. É endometriose, tá bom? Então, ali são pontinhos que está ali pegando, por exemplo, essa endometriose, ela está na bexiga, ela está chegando e fazendo uma aderência no reto, tá? Isso, quando eu falo que eu também trabalho com isso, né, na acupuntura, na medicina chinesa, a gente está falando de aderência, está falando de imobilidade tubária, a gente está falando de obstrução, e tudo isso dificulta a gente engravidar, tá? Então, assim, olha como que é importante a gente ter entendimento de todo esse processo. Então, vamos passar para o próximo. Não pretendo explicar ciclo, porque isso aqui é dificílimo, mas o que eu quero é que vocês saibam que, quando a gente fala disso aqui, a gente não está falando disso sozinho, né? A gente está falando de o nosso ciclo, ele é totalmente influenciado pelos hormônios ovarianos e muito pelos hormônios hipofisários, tá? Então, aquela hora que passou o videozinho, como eu falo, por que é tão importante? Às vezes a gente fala assim, mas só questão da menstruação, vou bloquear e não quero porque não gosto. Gente, a gente está bloqueando uma secreção hormonal inteira de um organismo como um todo. Então, quando a gente coloca, não estou falando mal, é o que eu falei, hein? A gente tem que ponderar e entender. Quando a gente coloca um hormônio, a gente não está deixando o nosso organismo andar sozinho. A gente está modulando tudo. E eu não esqueço a frase de uma professora minha de fisiologia. Ela era baixinha, assim, desse tamanho, assim, a Fernanda, mas a bichinha sabia de tudo. Eu lembro dela explicando fisiologia, neurofisiologia, e falando dos nossos sinapses, que é as comunicações, e ela falando assim, eu nunca tomaria um remédio para mexer nisso aqui. Olha essa cascata, a gente não sabe onde isso vai dar. E eu fiquei até assim, eu falei assim, nossa, é verdade, porque o negócio é complicado demais, né? É muito complexo. Assim como é toda essa questão, né? Então, a gente precisa de toda essa... Olha a influência que tem da nossa hipófise, né? Anterior e posterior. A gente tem influência ali no nosso rim, na nossa mama, nos nossos ovários, nos testículos, nos ossos, na tireoide, na adrenal. Então, por exemplo, quando eu falo também que eu atendo as mulheres... Às vezes tem caso da paciente, ela tem uma tiroidite de Hashimoto e está alterando toda a secreção hormonal e ela não consegue engravidar. Aí a acupuntura ajuda nisso? Com certeza. A gente vai trabalhar todo esse reequilíbrio. Só que é só acupuntura? Não, né? É mudança de estilo de vida, é a alimentação, é tudo, né? Então, assim, quando eu falo de ciclo, quando a gente fala de menstruação, é resultado, gente. Se está dolorindo, eu vou falar o que é normal, mas se está doendo, se eu estou sofrendo, se eu estou isso, eu estou aquilo, é resultado, gravem, é resultado. É resultado de um estilo de vida que não está legal, é resultado de eu não estar respeitando o meu tempo, de eu não estar respeitando o meu corpo, porque a nossa sociedade é assim, né? A gente tem que estar ali, tá correndo. Quando você vai ler a história da pílula, foram 4 mulheres. 4 não, se eu não estou enganada, 2 mulheres e 4 homens que inventaram ali. Foi um quarteto, na verdade, que estava ali à frente, mas a maioria eram mulheres. E aí, com o advento da pílula, a gente já fez uma separação, né? O coito da concepção. Então, a gente consegue segurar essa questão de engravidar ao ter relações. E agora a gente está conseguindo ter um outro segundo advento, que é com a fertilização in vitro, é engravidar sem ter a relação, né? Que você vai lá e faz tudo isso em laboratório. Então, olha como que o homem consegue mexer em tudo, né? Muito me preocupa, mas a gente acende uma interrogação para a gente, são pontos para a gente poder pensar, né? O quanto que isso é bom, o quanto que isso é legal a gente ficar mexendo, o quanto que isso vai dar algum resultado. Até eu não vou falar disso essa noite com vocês, mas eu acho super legal, quem puder e se interessar pelo assunto, vai buscar sobre placentação. O quanto que essa questão visceral, que a gente nem percebe, que a gente vai descobrir quem aqui já teve bebê, quanto tempo de gestação vocês descobriram? Quanto? Com quanto tempo de gravidez você descobriu que você estava grávida?
2 semanas? 2 meses. Então, são 16 semanas, né? Quem mais? Teve bebê e quando descobriu que estava grávida? 8, 14... 4 meses. Olha, lá longe, hein? 4 semanas, foi ótimo, bem cedinho. O fenômeno da placentação é essa coisa visceral que eu estou falando, que a gente não está percebendo nada. A gente não vai perceber, às vezes, nem o primeiro sintoma de gravidez, que é um turgir da mama ali, às vezes uma náuseazinha, que você fala, ué, o que é isso? Mas aí não teve nem o atraso, aí você já abstraiu. E esse fenômeno da placentação fala muito, a gente pula isso, né? A gente acaba, quando faz a FIV, não que a gente já fez todo esse processo ali embrionário desse bebê, a placentação em si completa é feita dentro do nosso organismo, mas muito é manipulado fora. Então, olha, esse bebê ele não estava ali conectado com a mãe, no momento que seria muito oportuno. Isso é holístico, tá? Isso não é uma coisa científica, mas é importante a gente pensar. Pode passar. Então, aqui, para explicar um pouquinho sobre o que a gente passa dentro do nosso mês. Tá? Então, essa é a última explicação técnica, só para vocês visualizarem. Então, aqui embaixo, a gente tem o nosso tecido endometrial. Então, no comecinho aqui, a gente está na fase menstrual. Esse tecido está descamando. Está vendo as bolinhas ali? Né? Então, esse tecido descamou. O meu estrogênio e a minha progesterona estão em baixa, né? Que são os hormônios hipofisários ali, ovarianos, que vão manter esse endométrio descamando. Então, no decorrer do nosso ciclo, ele vai se espessando para receber esse óvulo, que lá no meio, quando a gente tem um pulso de hormônio luteinizante, a gente aumenta tanto o FSH quanto a progesterona, que são essas linhas verdes, está vendo? Principalmente a progesterona. Então, a gente vira o nosso ciclo e lá em cima sai o óvulo, está vendo um exemplo aí? Então, a gente tem, basicamente, 2 fases, folicular e lútea. O primeiro dia do meu ciclo é o primeiro dia que eu menstruo. Tá? Menstruei hoje é o dia 1 do meu ciclo. Normalmente, a mulher ela tem por volta de 28 dias entre um ciclo e outro. E o que é normal? Aí a gente pode já passar para o próximo. O que é normal? Normal é a gente ter uma variação dentro desse ciclo de 26 a 32 dias. Fora isso, já me mostra um alerta. Vou falar para vocês só um dado assim também empírico, não é científico, porque a gente está ainda acabando de passar pela pandemia. Mas vários relatos. Se alguém aqui teve Covid e teve a menstruação adiantada, tiveram? Tiveram. Está vendo? Porque, gente, na visão da medicina chinesa, o quanto que o Covid ele impacta na nossa longevidade, na nossa essência. E aí ela é uma doença que gera um calor e que aí acaba esse óvulo sendo eclodido antes. Então, o meu ciclo fica um pouquinho mais curto. Mas o que eu vejo nas minhas pacientes é que elas não conseguem engravidar por pelo menos 3 meses até o meu organismo se restabelecer. Então, assim, olha o quanto que isso é importante. Isso vai ser estudado, né? A gente vai falar disso no futuro. Mas o ciclo adiantado, ele me mostra que tem alguma coisa ali com a minha essência já um pouquinho mais prejudicada. Então, o ciclo de 26 a 32 dias, ele é a tolerância de que está tudo bem. Menos do que isso, acende-se um alerta, mais do que isso também, tá bom? Fase menstrual. Quantos dias é normal a gente ficar menstruada? 5 dias, tá? 4 a 5 dias. Tolerável, 3 a 7. Mais do que 7 não tá legal. Menos do que 3, muito pouco também não tá legal. Volume. Quanto que a gente menstrua? Quem usa coletor acaba conseguindo quantificar isso. Quem usa absorvente, às vezes não, né? E quem usa absorvente ecológico, às vezes lava e consegue ter uma noção também. Mas, falando aí de absorvente, a gente consegue pensar de 3 a 4 trocas de absorvente diário. Se às vezes é aquela mulher que ela acabou de menstruar, ela já está trocando absorvente lotou, esse fluxo ele está intenso. E se ele está intenso, não é normal, tá bom?
Então, a gente está tentando basear nisso. Cor de sangue, vermelho avinhado. Na verdade, é aquele vermelho lá de cima, que eu não achei uma figura que desse tão certo. Então, é um vermelho avinhado. Não é vermelho claro, não é marrom escuro, tá? Não é cheio de coágulos. Ele vai ser um sangue livre, com poucos coágulos ou sem coágulos, e também sem escape. Então, a nossa menstruação, o que é normal, gente? É uma coisa que a gente não fala quase, né? É engraçado, né? É uma coisa muito íntima também. Então, assim, às vezes a gente fica ali, acha que aquilo é normal para a gente e não discute isso. Então, assim, o que é normal? Eu, no dia, senti assim, ai, nossa, eu estou com uma ligeiro incômodo aqui, eu acho que vou menstruar. E é isso aí. E aí, a hora que você vai no banheiro, já está lá. Não tem sinal. Não tem aquele escapezinho que vem. Às vezes eu acabei de menstruar, estou no meio do meu ciclo, vem uma sujeirinha. Isso tudo é não normal. É anormal. Tá? O que é normal é o que está ali para a gente. Tá bom? Então, assim, fora disso, a gente tem que investigar. O que está acontecendo? Meu corpo está... Que nem eu falei, gente, menstruação é resultado. Né? Então, tem alguma coisa acontecendo. Então, quando a gente fala... vamos para o próximo. De menstruação, que é a minha primeira fase do meu ciclo, né? Eu já coloquei ali uma imagenzinha de uma mulherzinha mais quietinha. Mas o que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala menstruação? Vocês derem um Google, é fenomenal. As imagens, a mulher está assim, a mulher está assim. É só o que já vem incutido na nossa mente, que é ruim. Que menstruar é péssimo. Gente, eu não acabei de falar lá no começo que é a gente oferecendo a nossa melhor essência para a gente ter o nosso filho. Quer coisa mais bonita que isso? Né? Quer coisa mais linda, a gente oferecer o nosso melhor? Tudo bem, não foi aproveitado, aí eu vou menstruar. É um resultado de que o meu corpo está expressando fertilidade, porque expressar fertilidade é saúde. Né? Então, assim, olha como que é importante. E a gente acaba aí no nosso dia a dia encarando a menstruação de uma forma muito negativa. E isso já vem. Então, é o que eu falei, você dá um Google, vai vir umas imagens assim de que a mulher sofre. E menstruar não é sofrer. Muitas de nós temos muitas cólicas, sentimos muitas coisas ruins, sim. Mas é o que eu falei, é um resultado e isso não é o normal. Sentir dor não é normal. Sentir um desconforto nessa época, nesse período, é normal. A gente não vai querer sair correndo, fazendo um monte de coisa nessa época. É uma época mais introspectiva, que eu quero ficar mais tranquila, que eu quero ficar mais sozinha, que eu quero fazer as coisas devagar, em slow. Eu não quero sair correndo. Eu vou relatar aqui para vocês o que aconteceu montando essa palestra. Quando a Má me convidou, era dia 20, não era, Má? Eu falei, ai, ufa, vou estar quase para menstruar. Aí ela falou dia 22, eu falei, ai, meu Deus, mas tudo bem. Por quê? Eu sentava para montar a palestra, sem brincadeira, não rendia. Porque eu estou na minha fase pré-menstrual. E na fase pré-menstrual, a nossa criatividade, a nossa conexão não é a melhor do mundo, tá? Não é uma desculpa para eu falar que, nossa, eu sou mais fraca, eu sou mais frágil, eu quero ficar em casa. Não é isso. É entender o meu corpo e respeitar. Então, eu ficava lá na frente do computador e falava para o meu marido, falei assim, nossa, eu penso em tanta coisa, mas eu não estou conseguindo colocar. Diferente que se eu tivesse montado a palestra na minha fase ovulatória, eu tinha escrito o mundo e o fundo, porque aí a gente está com a nossa energia muito boa. Né? A gente está assim canalizando. E aí eu falei assim, tudo bem, vamos fazer. Né? Então, mas a gente pode encontrar ali possíveis desafios, que é isso, uma energia vital, a nossa energia está um pouquinho mais baixa. Né? A gente se sente mais frágil, a gente tem vontade de ficar mais sozinha. Pode passar? Pode passar, isso. E potencialidades. Gente, possíveis desafios. Não é que a gente vai se sentir assim, não é uma receita de bolo, nós somos seres únicos, tá? Mas cada um pode sentir um pouco de afinidade, né, com essas coisas que a gente sente. E de potencialidades. O que a menstruação pode me trazer de bom? E aí? Instinto, intuição, enxergar o que a gente quer da vida.
é uma maior capacidade da gente desprender de bagagens emocionais. Quem, às vezes, menstrua e começa a caçar alguma coisa para jogar fora, para faxinar, gente, é surreal. Comecem a reparar. Faz parte da gente. É que a gente não olha para isso, tá? Mas pode olhar. Perdoar, restaurar relações. A gente tem sensibilidade para ouvir as mensagens do nosso corpo. Por quê? Naturalmente, a gente vai dar um slow. A gente vai parar um pouquinho. E aí a gente começa a perceber, nossa, não é que eu estou sentindo isso? Putz, olha, eu estou sentindo aquilo. A gente começa a conectar com a gente mesmo, né? Então, é esse momento mais introspectivo, onde eu volto para mim, onde eu volto para a minha essência. E é um momento ali para a gente também curar e restaurar nossas energias. Vamos passar para o próximo. O que a gente espera, né, poder ajudar ali de recomendações? Então, a gente tem que respeitar. Se você puder, diminuir o ritmo. Né? Gente, claro, existe um caminho do meio. Às vezes eu não consigo parar o meu trabalho, mas às vezes você consegue adaptar o que você está fazendo. Né? Às vezes eu consigo respeitar e falar assim, nossa, realmente, aqui, ó, vamos pensar assim, tem aquelas. Hoje eu vejo muito isso. Né? Tá super em alta, a gente já tá numa energia mais yang, que é essa sempre correria. Aí eu faço, sei lá, um crossfit. Eles já até desistiram de falar para eu ficar aqui no meio. Faço um crossfit, sei lá, faço alguma coisa que é muito ativa, assim, que eu gasto muita energia. Você vai conseguir fazer isso menstruada? De jeito nenhum. No máximo, um pilates, que é mais tranquilinho, um yoga. Então, é esse despertar. Né? A gente olhar e falar assim, olha, realmente, não estou no momento de fazer aquilo. Eu estou no momento de dar uma pausinha, de fazer alguma coisa mais leve. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as influências externas, né? A gente está muito vulnerável nesse período. É o que eu falei, é um período que eu volto mais para mim. Então, às vezes, o que está fora, eu nem estou tão atenta. Sabe? Quando parece que não entra nada, porque eu estou nesse período. Quando a mulher engravida, ela fica nisso também. Ela se fecha. Então, às vezes, até a pessoa fala assim, nossa, parece que eu fiquei gestante e comecei a não entender mais nada. Gente, sabe quando não vem a informação de fora? É por isso, porque a gente está voltado para o nosso interno, né? Para essa conexão visceral. Então, quem puder, né? Às vezes surgem novas ideias, novos pensamentos ali, ou reflexões. Essa escrita reflexiva, ela é importante, tá? E fazer algum trabalho manual que vai me conectar comigo. Sempre quando eu falo dessa questão de trabalho manual, a gente está falando dessa energia mais feminina, né? Porque a mulher, ela nasceu para quê? Né? Não, gente, ó, não é fechado, tá? Porque eu vou falar, parece que eu estou falando do estilo de vida da nossa avó, mas é essência. A essência, a mulher, ela não é nós que geramos, a mulher, ela cuida. Então, a mulher, ela tem a energia mais voltada para cuidar, voltada para a criatividade, voltada para construir. Né? Então, assim, é nato nosso isso. Né? A mulher que ela tem esse olhar e fala assim, nossa, isso dá certo com isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, a gente faz 1000 coisas, o homem enxergou o Y ali, e a gente não enxergou aquilo, porque a gente enxergou aquilo e mais um tanto. Né? Por quê? Porque faz parte da intuição feminina. Faz parte, toda essa flutuação hormonal que eu falei para vocês, que o homem não tem, né? É da mulher. Então, fazer algum trabalho manual é nos conectar com essa nossa energia mais potencialmente feminina. Então, passamos aí por essa fase. Hidratar-se, né? Lembra lá, a gente está perdendo chi e sangue, está perdendo energia e perdendo sangue, está perdendo a nossa essência, o nosso máximo. Então a gente tem que repor, né? A gente tem que cuidar da nossa alimentação sempre, ok? Mas a gente tem que cuidar da nossa hidratação. Meditar também é uma atividade mais assim como um pilates, assim como um yoga, tentar fazer um momento de respiração. Que chás que são recomendados para essa fase, né? Que são as terapias mais naturais. Chá de camomila, chá de melissa, tá? Sempre manter aquecido o nosso ventre.
são princípios da medicina chinesa, tá? Tudo que é frio é contrário à vida. Então, assim, natural, hoje em dia as meninas usam o cropped, fica com a barriga de fora, fica tomando vento, gelo, às vezes aqui no pescoço. Lembra aquelas recomendações de vó, né? Menstruou, não toma banho, lava a cabeça, fia. Lembra essas coisas? Gente, faz sentido, né? Porque quando podem fazer, tá menstruada, vai lá, lava a cabeça. O que acontece? Dá dor. Né? Porque a gente contraiu tudo que é... Porque pode tomar até o banho quente, mas daqui a pouco minha temperatura baixa. Minha temperatura baixou, eu constrinjo os vasos, eu vou sentir dor. Tá? Então, evitar andar descalça, sempre proteger o ventre. Se possível, estou com uma leve cólica, está me incomodando, bota a bolsa de água quente ou a bolsinha de sementes, não sei se vocês já ouviram falar também, né? A bolsinha de sementes ela é excelente para esse momento, tanto na lombar quanto na frente. Escalda-pés, a gente pode usar as mesmas ervas do chás, tá? E aqui, na medicina chinesa, a gente chama de dietoterapia, é uma terapia através do alimento, tá? Cada alimento ele tem uma energia para nos oferecer. Alguns... Ai, gente, mas é muito bacana, né? Tem gente que não gosta, mas eu passo até uma receita para as minhas pacientes. Não é fácil de fazer, mas é muito bacana. Eu tenho uma paciente que ela já usa mais de 1 ano. Ela falou, Fabi, onde eu vou? Todo mundo pergunta da minha pele. O que eu fiz? Eu falo, é caldo de ossos. Ela fala, porque é colágeno puro, a pele ficou linda. E, assim, nutre o nosso... na visão da medicina chinesa, nutre a nossa essência, né? Então, a gente... pode usar aí desses alimentos. Podem ver que a maioria é verde, ó, couve, espinafre, brócolis e folhas verdes, enfim. E as frutas tem algumas vermelhas, que é morango, a laranja ali, que é considerada, né, na visão da medicina chinesa, não são definições iguais, tá? Mas vão trabalhar a energia do fígado, e vai trabalhar a energia do baço, que são órgãos aí na visão da medicina chinesa excepcionais aí para fazer a movimentação da minha energia e captação de um sangue novo, a produção de sangue, tá bom? Vamos passar para o próximo. Então a gente vai para essa fase que a gente chama de pré-ovulatória ou pós-menstrual. Então é uma energia que a gente está em expansão. O que a gente pode encontrar de desafio nessa etapa? Então, a gente fala esse negócio da criança interior, eu acho super engraçado. O que é isso? Eu falo que a minha filha, de 4 anos, ela veio assim, ó, cutucar a minha criança interior. Que são os nossos traumas, reviver as nossas dificuldades, né? Porque a gente vai crescendo e, naturalmente, a vida vai nos assolando com essas intercorrências. E, às vezes, assim que a gente perde essa essência, que, teoricamente, né, é um luto ali, porque eu acabei oferecendo o meu melhor, mas isso não aconteceu o que precisava, que o meu corpo se prepara todo mês para essa questão de gerar. Às vezes, eu tenho esse despertar dessa criança, dessa questão de, tipo assim, ai, cadê o colo? Eu preciso desse colo, eu preciso desse acolhimento, né? Então, é desafiador, né? A gente pode manifestar um pouco de insegurança, de carência, de teimosia, tá? Não é todo mundo, tá, gente? Mas é um pouco disso que a gente acaba tendo aí de desafio nessa energia da fase pré-ovulatória. Pode passar. E potencialidades, né? O que a gente pode pegar de bom aí nessa fase? Né? A gente já vai estar mais entusiasmado, porque já dali a pouco vai vir novamente a ovulação, que é o ápice da minha energia. Então, eu vou estar mais disposta para uma vida social, eu vou estar com a minha capacidade analítica e de concentração um pouquinho mais avantajada, e vou ter mais segurança de mim mesma. Né? É engraçado, porque quando a gente começa a olhar para essa questão de fases, se a gente pegasse isso aqui e levasse para uma empresa, se a gente pegasse isso aqui e levasse para a nossa vida sempre, a ferro e fogo ali, para tomar decisões, a gente devia ponderar sempre aquela coisa. Quando a gente está na fase menstrual, a gente observa o que está acontecendo e só decide quando estiver na ovulatória. Porque antes disso, a gente tem que ficar meio assim, ó, porque
quando a gente vai passando de fase em fase, a gente vai clareando. Não sei se vocês percebem isso. Às vezes, vocês estão assim com aquela energia que você fala assim, nossa, não, hoje eu quero fechar, eu quero, por exemplo, quero comprar um carro. É agora, não sei o quê. Às vezes você para e fala assim, nossa, por que esse período eu estou com tanta dúvida do que eu faço? Você está perto da fase menstrual, certeza. A gente começa com os porquês, os ressignificar. Então, aqui a gente começa a ir para essa fase mais que eu vou ser mais decidida, mais analítica. Tá? Vamos passar para o próximo. Então, assim, o que a gente pode fazer para essa fase, né? Realizar coisas que eu intuí, que eu, às vezes, refleti na fase passada. Né? Então, assim, a hora de colocar a cabeça no lugar, de não meter o pé pelas mãos, é a fase menstrual. Mas aqui, nessa fase, eu já começo a analisar as coisas e colocar isso mais em prática. E é a fase mais gostosa, que a gente está mais leve. Sabe aquela fase que, às vezes, por exemplo, seu marido faz uma piada, na menstrual você não ri. Mas nessa você começa a rir de qualquer coisa. E é ótimo isso, a gente precisa disso. A gente é cíclica. E não vai ser sempre que a gente vai estar sorrindo, mas também essa fase é leve. Então, aproveita, se joga nessa fase, sabe? Respira. Então, deixa a vida vivam, né, uma vida mais leve, né? Se divirtam no trabalho, assista comédia, ria. O que mais? Vamos lá para a próxima. E aí, com relação à dietoterapia, alguns alimentos que são importantes. Gente, gergelim preto é tudo de bom. Tem muito antioxidante, tá? No dia a dia a gente acaba não conseguindo colocar isso na nossa dieta, mas existe, a gente chama ciclo das sementes. E eu passo sempre também para as minhas pacientes, vocês uma hora pesquisem, acho válido. Ele organiza bastante, né? Vai linhaça, vai gergelim, e para outra fase vai o girassol e o gergelim, desculpa, o gergelim e o girassol, e na outra fase vai a linhaça e a semente de abóbora. A gente deixar isso sempre presente na nossa alimentação, tá? Chás que são importantes para essa fase, goji berry, framboesa, romã, os óleos essenciais que são legais, até a Érica falou, né, sobre óleos. Eu gosto muito, eu uso sempre para as pacientes. O gerânio, ele é um óleo que ele conecta a gente com a nossa criatividade. Tem outras funções, tá? Ele é um óleo que ajuda também a dar um amparo no meu estrogênio. Então, a gente vai para esse lado mais natural, né? Sem medicalizar. A próxima fase é a ovulação, que é a que eu falei, que é a melhor, assim, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente mete o pé pelas mãos também, viu? A gente fica muito impulsiva. Então, a progesterona na mulher, ela está alta. É o início daquela fase que eu falei, que é a lútea, que é quando a gente... Não precisa ser exatamente no período que eu ovulei, tá, gente? A fase ovulatória é 3 dias ali. Ela vem, às vezes, até um diazinho antes de eu ovular. Acabei não colocando aqui para vocês, mas a gente pode deixar isso também para uma outra conversa. É como que fica, né? Nessa fase que o meu fluido cervical, ele fica aquele clara de ovo, sabe? Que às vezes a gente acorda, vai fazer um xixi, às vezes não percebe, mas passa o papel, e às vezes sai um muco, e a pessoa até dá uma assustada, tô com corrimento. Não, o fluido cervical, ele vai estar presente nessa etapa, tá bom? Então, a gente vai estar no ápice da nossa energia, a gente vai estar querendo fechar contratos, fechar negócio, conversar com todo mundo. A nossa energia está para fora, né? Energia expansiva, yang. Então, a gente tem que ter cuidado para não ser permissiva demais e dificuldades, às vezes, até para sustentar algumas decisões difíceis. São esses os possíveis desafios. E o que a gente recomenda, vamos lá, potencialidades. Bem-estar, né, de ser quem é. A nossa libido, obviamente, vai estar mais alta, porque a gente vai estar ovulando. Né? Então, a gente tem que aproveitar isso também. Curtir, se permitir, né, gente? A parte do orgasmo feminino é uma coisa super difícil, né, de ser falada, da mulher viver isso. Então, a gente tem que se permitir. E a gente está nessa etapa, tudo bem que a gente pode ali dar uma sobrecarregada, mas a gente está mais com as nossas emoções um pouquinho mais estabilizada. Tá bom? Vamos para a próxima. O que é importante, né? Recomendo aí que a gente olhe verdadeiramente no espelho e se deixe apaixonar por nós mesmas. Como que eu sou?
né? Então, assim, aquela hora que na fase ovulatória eu estou linda, eu estou maravilhosa, eu posso tudo. Então, assim, às vezes nada me abala. Às vezes pode até alguém falar alguma coisa, mas eu estou me sentindo bem. E isso é o que importa, a gente se sentir bem com a gente mesma, tá bom? Orgulhe-se de você, sinta prazer. Tudo nessa fase fica mais prazeroso, né? O que mais? Vamos lá, para mais recomendações. Consuma bastante líquido. Gente, água é vida, né? Então, assim, vocês viram lá naquela imagem da ovulação? Lembra que o ócito primário lá, ele abriu e precisou do quê? Para o óvulo ir para dentro da minha tuba? Água, líquido. Então, assim, tem muitas mulheres que têm dificuldade de beber água. Olha o quanto que a água é importante. A máxima da nossa composição do nosso corpo é água, né? Então, assim, às vezes eu converso com a paciente, ela fala, aí a gente acha um percalço que é a água. É uma das coisas, porque não ingere água o suficiente. A gente precisa de água o tempo todo, tá bom? Eu falo isso até para mim. Então, chá de framboesa, chá de amora, de maçã, para essa fase, é ótimo. O óleo de cipreste, ele dá um alívio na questão de que, às vezes, a mulher ela sente uma cólicazinha, né, com relação à ovulação. Tem muitas mulheres que sentem. Então, essa questão, a gente pode usar o cipreste. E a sálvia, ela move o tio sangue. A sálvia esclárea é excelente. A gente, para fazer até o escalda-pés, para estar presente mesmo, né? Porque ela ajuda bastante nessa questão dessa mobilização. Então, esse ócito, ele precisa se mover na tuba. Ok, eu não estou pretendendo engravidar, tudo bem, mas eu preciso que todo esse ciclo ele funcione e flua bem, tá bom? Para eu não ter dor, para eu não ter desconforto. E na dietoterapia tem ali alguns alimentos, né? Que é, por exemplo, quinoa, amêndoas, o cravo, né, o cominho de temperos, né, são temperos mais quentes, que são voltados para essa energia yang. Então, assim, até, por exemplo, canela, né, a gente pode usar nessa etapa. Quando eu falo aqui, gente, estou falando de uma maneira bem geral, tá? Quando eu atendo, eu vou ver o que essa paciente apresenta de síndrome. Porque tem mulheres que elas têm muito calor. Aí, se eu ficar colocando essas coisas muito quentes, eu vou eclodir esse óvulo antes e ela vai poder ter um ciclo mais curto e não vai estar com isso ok. Então, assim, existe todo um contexto. Mas aqui estamos indo para um lado mais natural, assim, e generalista, que dá para todo mundo. Pode passar. E aí, chegando na última fase, né, que é a pós-ovulatória, que seria a fase pré-menstrual, a gente também já vai voltar para aquela energia mais de recolhimento, de novo. Então, a gente vai, novamente, se tornando mais introspectiva e a gente ficar muito crítica com a gente mesmo, né? Então, por isso que eu falo, como que é legal a gente conhecer o nosso ciclo para tomada de decisão das coisas da nossa vida, de tudo. Olha que fase que você está para você tomar a decisão. Porque, às vezes, por exemplo, sei lá, não estou indo bem, um exemplo que vem na minha cabeça, não estou indo bem no meu casamento, eu vou separar. Aí você vai tomar a decisão nessa fase? Aí vai dar ruim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente entender que nessa fase a gente está mais impaciente, a gente está mais impulsiva, a gente tem menos capacidade de concentração e memória. É o que eu falei para vocês quando eu estava fazendo lá. Eu falei, nossa, realmente eu não estou me concentrando, que eu fiquei mais horas do que eu precisava para conseguir fazer. Então, próximas potencialidades, a gente tem que trabalhar essa força criativa. A gente também tem ainda um desejo sexual aumentado, porque acabou de acontecer a minha ovulação. Então, a gente pode buscar disso e organizar e fazer algumas avaliações, né? Ali vem aquela coisa também da limpeza, que eu já tinha falado. Mas a gente tem que tomar cuidado da gente querer, às vezes, jogar as coisas fora, destruição, aquela coisa, né? A gente, às vezes, mexe e depois se arrepende. Porque, nessa etapa, a gente está muito querendo deixar as coisas irem. Pode ir. Pode ir para a próxima. Então, busca encontrar quem realmente você é. Separe o que você acredita que você é do que a sociedade quer que você seja. Então, isso é muito importante também a gente olhar, né, para a gente dessa forma. Mantenha-se sempre aquecida.
Atividade física para manter o fluxo energético em movimento. Eu não falei, mas em todos os momentos do nosso ciclo, no nosso mês, a gente é importante estar fazendo. Mas na etapa, né, ovulatória ali, o quanto mais a gente fizer para deixar livre, é importante. Então, a gente tem que trabalhar naquela questão. Fase folicular, exercícios menos intensos. Fase lútea, que é essa daí, a gente pode fazer coisas mais intensas, tá bom? Escaldapés também é legal. Quem aqui já fez alguma vez escaldapés? Lá, já faz. Bacana. Gente, é um momento de conexão com a gente mesma tão grande que às vezes a gente não se dá essa oportunidade. Até quando eu falo de meditar, ou quando eu falo para as pacientes, para respirar. Gente, às vezes a gente não respira. A gente respira o que precisa, mas a gente não faz aquela troca profunda, sabe? Que nos conecta. A gente precisa disso. Às vezes a gente precisa a gente fala, nossa, tem tanta gente, né, com crise de ansiedade, com pânico, com depressão. A gente vai num flow, assim, vai numa energia tão da correria que a gente não se respeita, né? Então, olha como é importante a gente parar e dar um tempinho para a gente fazendo essas atividades. Próximo. Então, ali, da dietoterapia, lá vem o gergelim, vem o girassol, que nem eu tinha falado para vocês, que é para essa fase lútea. Se possível, a gente tomar sempre sol, né? Também aquela questão da síntese da vitamina D, que é importantíssima também para a nossa saúde. Erva doce, gengibre fresco, e os óleos essenciais aí de tomilho, ele é muito importante. Quando eu faço os atendimentos, por fases, eu faço a aplicação do óleo essencial ali na mulher, ela recebe isso. Então, é uma vez na semana que ela vai receber, ok, mas é que nem a gente acabou de falar, se a gente não se der o luxo de fazer algo assim nessa vertente, a gente não recebe, né? A gente não para ali num determinado momento para se olhar dessa forma. Então, eu faço também essa passagem, aí, essa associação nas terapias. Acho que foi, gente. Vamos ver. Próximo. Só falando rapidamente, então, dessa questão. Por que eu abordei todo esse assunto, né, do ciclo? Para a gente trabalhar essa energia do nosso feminino, né? Então, o sagrado feminino é uma filosofia, tá? É um movimento de despertar, de cura, de conexão, do empoderamento do nosso ser mulher, tá bom? Então, o ponto, né, maior é a gente entender que a gente é cíclica. Esse é o ponto. Quando a gente tem a contracepção, né, a gente usa dos contraceptivos, a gente acaba perdendo essa natureza. Por isso que hoje cada mulher menstrua num determinado período, né? Ela não, antes as mulheres, né, antigas, elas faziam rodas, né? Elas faziam rodas, faziam danças, faziam N coisas, e aí elas menstruavam juntas, com a lua. A gente não fala muito fixo dessa questão do ciclo lunar, mas não é comprovado cientificamente. Mas se a gente parar e pensar, tem muita influência, sim, né? Influência da nossa mãe Terra com o nosso organismo. Então, é entender, né, e respeitar o nosso próprio tempo. É isso que é o que o sagrado feminino contempla. Tá? Existem N outras falas, né? Por exemplo, que a mulher ela é máxima. Gente, não é esse o intuito. Né? O intuito é a gente olhar e se respeitar nessas fases. Né? Entender que a gente tem isso no nosso dia a dia. Acho que, assim, de tudo, né, que a gente for estudar nessa vida, tem as coisas que a gente tem que ali. Isso aqui não vai me somar, então não vou olhar. Isso aqui me soma, eu vou absorver. Então, é isso. E aí, falando da Lua, eu acabei colocando aqui só esses dois, só para vocês terem ideia. Eu percebo, tá, isso dentro dos meus atendimentos, né, só para vocês. É uma curiosidade, então eu vou até ler para ficar bem bonitinho aí explicado. Então, as mulheres que correspondem ao ciclo da lua branca, isso é para as mulheres que não usam nenhum tipo de contraceptivo, tá? Elas tendem a ter uma energia de inspiração, uma energia de paixão, entusiasmo, comunicação, né? Características maternais bem afloradas, né? Projetos de vida ou de vida profissional. Isso é muito forte nessas mulheres.
A energia fértil dessas mulheres, ela está voltada para o mundo material. Para aquisição de bens, ou geram bem-estar para si próprias. E essas mulheres, elas vão menstruar na fase ao contrário do que é o que a maioria menstrua. Na verdade, é assim, só essa delimitação. Na lua nova, foi segunda-feira, lua nova, as mulheres tendenciam a ovular. E as mulheres da lua branca, elas tendenciam a menstruar. Elas são invertidas nessa questão. Então, gente, isso é assim uma visão mais holística, mas é super interessante, tá? O nosso corpo bate, eu falo para vocês, porque que nem eu falo, né, desses atendimentos, e as minhas pacientes são todas livres, né, vão ovular e ciclar naturalmente. E aí eu tenho um acompanhamento de todas elas numa tabela. Então, elas preenchem lá na casa delas através do aplicativo, eu vejo isso na minha tela do computador. E é engraçadíssimo. É totalmente assim, vamos pensar ali, 60% está na lua branca e 40% está na lua vermelha. É engraçadíssimo. Quem está para ovular, está todo mundo para ovular. Quem está para menstruar, está todo mundo para menstruar. É muito bonitinho. É engraçado. Não é comprovado cientificamente, mas não é nem tudo que é científico é válido, né, gente? A gente tem que parar para analisar também isso. Não é só, científico. A gente tá dentro da igreja. A gente sabe que as coisas também são intuitivas, são espirituais. Não é só científico. Então, o ciclo da lua vermelha, essas mulheres, elas tendem a ser mais voltadas para o seu interior, né? Elas são mais intuitivas, ela tem uma visão mais aguçada. Ela dificilmente passa alguma coisa desapercebida desse tipo de mulher, tá? Então, às vezes, vocês lendo, vocês podem se enquadrar aí e se enxergar. Já que enxergam além do que as demais, né, normalmente conseguem ver. Costumam ter uma sensualidade mais exótica, uma liberdade de expressão mais natural e se encaixam menos dentro dos padrões sociais. As energias dessas mulheres são mais voltadas para o mundo mental e intelectual. Interessante, né? São padrões diferentes, né, de vida ali. Acho que era isso. Deixa eu ver. É isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Nessa visão mais abrangente de sentimentos mesmo, né? Porque fisiologicamente a gente já até conhece. O que é importante a gente salientar aqui é aquela questão. A gente sabe o que é normal. E o que está fora daquela curva, a gente está recebendo sinais do nosso organismo para buscar equilíbrio, tá bom? Para buscar entendimento do que está acontecendo. Então, era isso. Eu queria abrir aqui, né, para perguntas, dúvidas, e a gente conversar um pouquinho. Certo? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Você só vai saber como o seu ciclo está quando você tirar. A gente não vai saber real. Porque, assim, o anticoncepcional, qual é a função dele? Ele vai oferecer tudo para o teu organismo, né? A pílula, ela vai entrar com estrógeno, com a progesterona. Então, é ele que vai regular. É ele que vai moldar. Então, se você tira, aí o seu organismo entende e passa a secretar naturalmente o que você tem ou não para oferecer. Então, você só vai saber quando você tirar. Mas, realmente, isso é uma conversa entre você e o seu profissional. A gente não consegue delimitar, porque tem que entender mais aprofundadamente. Eu só falo para você, realmente, converse, entenda, porque se você, nessa pausa, não está tendo fluxo, pode ser algumas deficiências que a gente encontra na visão da medicina chinesa, né? Deficiência de sangue, aí o seu corpo vai poupar, né? Estase de sangue, aí o seu corpo vai poupar. Enfim, né, a gente tem que olhar nessa visão. Mas também, quando você já está com 44, tem aquela questão eu tive já também um caso, foi logo no começo, quando eu comecei a ser acupunturista, que a minha paciente, pelo amor de Deus, tá? Isso é só um exemplo, pelo amor de Deus, isso é com o médico. É aquela questão assim, de que você, às vezes, vai muito tempo na pílula e você... Às vezes, ainda dependendo da situação, essa minha paciente, ela tinha um tumor hormônio dependente, né? Um tumor mamário. Então, assim, tomou pílula
para mais de 45 anos, um negócio assim, foi o caso dela. Se você já está, provavelmente, numa perimenopausa, se você cuidar do seu ciclo de uma maneira mais natural, se você tentar se entender, às vezes, nessa etapa ainda engravida, ou para ser engravida, né? Então, a gente pode buscar uns meios naturais. Por que é importante a gente se entender? Saber quando eu estou ovulando, porque a gente pode usar de métodos contraceptivos naturais, né? Eu não falei disso nessa palestra, mas existem, né? Eu uso de métodos para perceber a fertilidade, como a temperatura basal, que é o método do fluido cervical, que é o de Billings, né? A gente usa a temperatura basal, a gente usa a tabelinha, tudo isso são métodos naturais que eu consigo. Na verdade, eu olho para a fertilidade para engravidar, mas a gente pode ter um bom conhecimento do nosso corpo para não engravidar. Lembrando que nenhum método contraceptivo vai ser mais eficiente do que a camisinha com relação às doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas, assim, deve sim ter uma conversa com o profissional médico, tá? Sempre é o médico que vai te direcionar. Quando, por exemplo, as pacientes me procuram, né, é um trabalho em conjunto. Por isso que o meu nome ali está ali, ó. Não coloquei. Acupunturista especialista. Eu me denomino como terapeuta integrativa. É integração de terapias e de cuidado. Eu nunca vou tirar nada que uma nem tem um poder para isso, né? A gente tem sim um coleguismo e conseguir às vezes, olha, né, eu estou aqui acompanhando a paciente, ela está aí com isso. Não seria melhor a gente rever tal situação? Aí a gente conversa, né? Mas aí a paciente é minha também, e a gente vai se conversando. Mas vale você olhar, porque o seu corpo está expressando alguma coisa. De sangue. Então, às vezes você não está na menopausa, porque a menopausa é ausência, mas só que a gente não falei que ficamos 10 anos na peri. 10 anos, gente, não é pouca coisa, não. Né? São 10 anos nesse processo. Às vezes tem os calores, às vezes tem isso, e é aquela coisa. Eu não falei da normalidade da menstruação? Falei, mas eu não falei que dessa parte de perimenopausa. E é um pouco normal, só que não é normal a gente ter a síndrome do climatério, é um outro nome, que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. E a gente deve olhar, né? O hormônio que nos direciona ali é o FSH. Se esse FSH ele começa a subir, né, a gente colhe ele no 3º a 5º dia. Se ele começa a subir, o paciente já está ali entrando, manifestando uma falência ovariana. Então, se a gente está indo para a falência ovariana, a gente está indo para a perimenopausa. Então, a gente tem que ficar atento, sim, mas é o profissional médico que vai acompanhar isso. Tá? Mas, às vezes, mesmo tomando a pílula, esse FSH vai subir. Aí já ele consegue visualizar, sim. Tá bom? Imagina. Pare. Não tem o útero, mas tem o ovário. A gente não vai externalizar a menstruação, mas todo o nosso ciclo interno ele acontece, tá bom? Então a gente não vai menstruar, tá? Porque é só uma comunicação, né? Mas todo o ciclo ele funciona. Então, assim, a gente tem que ficar prestando atenção no que a gente sente, tá? E, às vezes, me veio isso à cabeça agora. Sabe aqueles casos que a pessoa, por exemplo, sei lá, ela perde o dedo, e ela sente o dedo, ela sente a perna. E quando você não menstrua, você, às vezes, mesmo não tendo útero, às vezes você não sente, nossa, acho que se eu menstruasse agora eu estaria, porque eu estou com todos os sintomas. Você vai sentir. Tá? Só não vai externalizar porque eu não tenho útero, né? Pode perguntar. É assim, ó, a gente não tem útero para fazer a questão hormonal ali da ação de espessamento ou diminuição desse endométrio. Ok, o útero é uma casa, né? Ele vai só ser o abrigo ali, só não, né? Muito importante para abrigar o bebê. Mas quem é a função, né, de todo o nosso organismo? É ovário e hipófise, né? A adenohipófise. Então, assim, todo o ciclo, mesmo eu tirando o útero, vai acontecer.
tá? Só não vai ter a descamação, que é a externalização da menstruação, mas o ciclo ele vai acontecer. Quando a gente faz uma cirurgia, né, às vezes precisa ter um mioma, ter um pólipo, geralmente mioma que eles resolvem retirar, né, ou às vezes até uma endometriose que não está legal. Hoje ainda estamos em processo de estudo, né, caminhando. A endometriose hoje ela é resseccionada por partes, ok. Mas vamos pensar, a paciente teve um mioma, que é o que é mais comum, um mioma muito grande, vai lá e ela tira esse útero. Mas ela tinha um mioma no ovário também, então ela tira um ovário. O outro ficou. Então, o outro vai suprir essa necessidade, tá, desse organismo. Só que dependendo, não são todas as mulheres, ela pode ter uma falência ovariana prematura, porque aquele ovário ele não consegue suprir aquela demanda hormonal. Quando eu coloco lá no começo da palestra aquela imagem da hipófise, não tinha rim, não tinha osso, piriri, pararó. Olha como é importante a nossa menstruação, gente, o nosso ciclo. Porque se eu entrar nessa falência ovariana mais cedo, né, se eu entrar na menopausa mais cedo, a minha absorção da densidade óssea é prejudicada. Então, eu posso ter osteoporose mais prematura, né, posso ter osteopenia. Então, assim, esse é um dos pontos, né? Mas olha como que é importante. Tudo bem, eu posso ter tirado o útero, mas o ovário tem que ser preservado. Então, a gente tem que buscar sempre profissionais capacitados. Dependendo da situação, não dá para preservar esse ovário. Vai ter que entrar com a reposição, né, hormonal. Mas isso é sempre uma coisa para ser... A gente tem que estar munido de informação para a gente buscar um profissional capacitado para nos atender. Esse que é o ponto, né? Acho que também a gente não vai conseguir dominar tudo, né? Mas a gente tendo entendimento de um pouquinho das coisas, a gente consegue escolher. Com todos os profissionais, né? A gente estando empoderada, esse é o ponto. A gente a gente não pode. Isso é uma coisa assim. Não sei se é só nosso aqui do Brasil, tá? Eu acho que é uma coisa mundial. Mas a gente terceiriza, né? A gente joga é lógico, a gente vai confiar também, né? É óbvio, a gente vai confiar no profissional porque ele é o profissional. Mas a gente, para qualquer coisa, a gente tem que acender uma interrogação. Será que é isso mesmo? Né? Vamos pesquisar? Hoje está na nossa palma da mão, né? Então vamos pesquisar. Eu vejo dentro desse âmbito da fertilidade, as pacientes elas necessitam de um atendimento muito aprofundado, né? Eu recente estou com uma paciente que ela está fazendo a preservação da fertilidade. Uma coisa assim que a gente para e fala assim, nossa, existe isso? Existe. O paciente está 38 anos, relógio biológico batendo a porta, não é casada, não tem, não sei se eu quero ter filho, vou preservar, vou congelar meus óvulos. Aí, no meu diagnóstico de medicina chinesa, uma deficiência de sangue bem severa, juntando o leco-CRE, passei para o médico pediu o exame, a ferritina super baixa. Só que são profissionais, às vezes uns daqui de Rio Claro, outros de fora, né? Então, às vezes é difícil a gente pegar e conseguir conciliar tudo. Essa paciente já foi numa hemato. A hemato falou assim, não, você não tem critério nenhum de receber a reposição do ferro na veia, né? Porque a ferritina, do jeito que estava, era ferro na veia. Ela falou assim, não, mas você não está entendendo, estou fazendo preservação de fertilidade. Ela falou assim, não, mas você não está entendendo. Ficou nessa discussão. Mas por quê? Eu não culpo a profissional, mas aquela coisa, é o que ela estudou, é aquilo. Então, ela está focada naquilo. Essa paciente ela chegou com uma demanda completamente diferente.
o profissional ele tem que, no mínimo, falar assim, tá, não sei do que se trata, ou calma, a gente vai chegar num consenso e vai se ajustar. Olha, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar da maneira que você precisa, pode procurar outro profissional. Aí travaram lá uma guerra. Sabe? E assim, a gente tem que ser empoderado. Não estou questionando que, né, cada profissional ele está ali dentro do seu âmbito, mas a gente tem que ter essa visão de que a gente é muito corresponsável pela nossa saúde, né? Então a gente tem que sim sempre questionar, porque mesmo vocês, mesmo o paciente meu que vem e fala alguma coisa de acupuntura, de medicina chinesa, eu falo, olha, vou ver isso para você, porque às vezes eu não sei de tudo, né? É muita coisa. Então a gente tem que ter essa humildade, né? De entender, né? Sobre esse contexto todo. É isso. Ninguém quer perguntar mais nada? Não? Gente, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Posso ficar aqui. Eu acredito que ainda existam muitos outros questionamentos, mulheres em várias fases nós temos aqui, né? Mas eu vou conversar com a Má para a gente poder te chamar para umas outras rodas de conversa. E chamando a Má para vir aqui, trazer uma lembrancinha para a Fabi, para a gente agradecer por esse momento, dizer o quanto é importante o autoconhecimento. Hoje, tinha momentos, vou falar assim rapidamente sobre mim, tinha momentos que eu ficava extremamente estressada. E aí eu levei para o meu médico, né, os períodos, ele falou, não, toma um homeopático, para ver se acalma. E eu comecei a observar as fases que eu ficava irritada com as crianças, com meu marido. Ele falava assim, nossa, você está insuportável. Aí hoje eu falo para ele, viu, estou entrando naquela fase. Ele fala, vixe, deixa eu sair. Porque ele já imagina como que eu vou. Só que eu consigo controlar agora. Meu nervosismo eu consigo controlar dentro dessa fase, porque eu entendo a fase que eu estou. Mas demorou, viu? É como ela falou, é questão de você buscar o autoconhecimento corporal para você poder entender. As meninas já sabem se eu estou com a sobrancelha levantada, né, Maíra? Me fecho na minha sala, não falo com ninguém, porque eu não estou numa fase para conversar, então não vai ser legal a minha conversa. Se a gente se conhece, a gente machuca menos as nossas crianças, a gente machuca menos o nosso relacionamento e as nossas entre casamento e entre amigos, né? Se a gente começa a entender essas fases, certo, psicóloga?